Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós queremos falar de milagre. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu para que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez-se o nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Meu irmão e minha irmã, você sabe o que é milagre? Estamos acostumados a diferentes definições, como: será um milagre? Conseguimos pagar as nossas contas este mês? Passar numa prova? Ver a minha saúde restabelecida? Mas nenhuma dessas definições sequer se aproxima da verdade sobre o que de fato é um milagre, que representa, na realidade, um evento sobrenatural, uma intervenção de Deus no universo natural, uma realização poderosa que não podemos reproduzir por nós mesmos, que só pode ser gerada pelo poder de Deus. Milagres são acontecimentos do dia a dia para o povo que anda sob a luz de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está cheia de milagres. Muitos desses eventos não apenas mudaram a vida de um homem ou de uma mulher, como também alteraram a vida de famílias inteiras e até o curso da história. Logo, quando declaramos que vivemos com base na palavra de Deus, estamos dizendo que nos baseamos em uma história e em uma tradição de maravilhosos milagres, em relatos sobre o poder sobrenatural de Deus para intervir, resgatar, prover, salvar, curar e libertar. Deus abençoa e provê para os seus filhos através de milagres. O Senhor também usa os milagres para executar o seu juízo contra os inimigos e para fazer valer o seu plano e os seus propósitos na terra. Se você está planejando obedecer ao chamado de Deus para começar a viver em meio a milagres, comece a ler as Escrituras e a perceber a mão de Deus em ação. No livro inteiro de Êxodo estão registrados os milagres divinos operados por intermédio de Moisés e de Arão,
em seus esforços para libertar Israel do Egito e conduzir o povo hebreu à terra prometida. No capítulo 6 de Josué, é narrada a queda das muralhas de Jericó. Em 1 Reis, capítulos 17 e 18, vemos alguns dos milagres realizados pelo profeta Elias. Ele profetizou uma seca em Israel e a chuva passou de imediato. Profetizou uma fonte contínua de alimento para ele e a casa da viúva de Serepta. Ressuscitou o filho de uma viúva. Subiu ao Monte Carmelo, enfrentou os sacerdotes de Baal e desceu fogo do céu. Em 2 Reis 6, Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por todos os lados pelo cruel exército sírio. Ele orou e em seguida Deus abriu os olhos de seu servo e esse enxergou os exércitos celestiais que estavam à sua volta. Em 2 Reis 6, versículos 4 a 7, um dos servos de Eliseu usava um machado emprestado, quando a parte de ferro do machado escapou da haste de madeira e afundou no rio Jordão. Ele recorreu ao profeta e Eliseu apenas jogou um galho na água e ordenou que o ferro do machado flutuasse na superfície. A seguir, pediu ao servo que simplesmente o pegasse. Entre os muitos milagres realizados por Jesus, podemos citar a transformação da água em vinho, a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso, a ressurreição de Lázaro, o andar sobre as águas, a restauração de uma orelha cortada, entre muitos. No Novo Testamento, Pedro ora e Deus ressuscita uma mulher chamada Dorcas. Temos também a cura por meio dos lenços de Paulo. Paulo ora e Deus ressuscita um homem. Há também os milagres na ilha de Malta. Deus operou sinais, prodígios e maravilhas por intermédio de quase todos os heróis da Bíblia. O milagre, referido na passagem de Atos 3, no início, é a cura de um homem coxo que pedia esmolas ao lado da porta do templo chamada Formosa. Pedro e João estavam cuidando das suas tarefas cotidianas, como sempre faziam. No entanto, foi-lhes dada a oportunidade de agir em prol de um milagre. Os apóstolos, certamente, já tinham visto muitas vezes aquele homem mendigando à porta do templo. A primeira reação de Pedro e João poderia ter sido a de continuar o seu caminho, mas Deus queria interromper a rotina deles para realizar algo extraordinário. O Pai queria glorificar de modo público o seu Filho, Jesus Cristo, mediante um espantoso milagre, e em seguida usar este feito para chamar a atenção das pessoas e levar Pedro a pregar o Evangelho a todos que se encontravam no templo. E veja só o resultado. Atos 4, versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. As Escrituras deixam claro que continua sendo da vontade de Deus e do agrado do Senhor operar milagres por meio de cada cristão hoje. Na grande comissão, Jesus declarou de modo claro que sinais acompanhariam todos os que crescem, e não somente os apóstolos, pastores ou aqueles que pregam num púlpito. Agora que você já sabe o que são milagres, vamos tentar compreender por que Deus opera os milagres. E então, saberá se o milagre pelo qual tem orado está alinhado com os objetivos de Deus para esses milagres. Em primeiro lugar, o milagre tem como objetivo proteger o povo. Deus começou a sua brilhante história de milagres de proteção no início da humanidade. Em Gênesis 4, versículo 15, lemos que o Criador colocou certa marca sobre o filho de Adão, Caim, para protegê-lo de quem reclamasse vingança contra ele. Nos capítulos 6 a 8, vemos que Deus preservou a humanidade ao salvar de forma milagrosa Noé e a sua família do dilúvio.
em Gênesis 12 a 16, somos informados de que o Todo-Poderoso protegeu seu amigo Abraão, enquanto este viajava para longe da sua terra natal, em busca da terra prometida, e incumbiu 2 anjos de defender o sobrinho de Abraão, Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor também enviou um anjo para proteger a serva de Sara, Agar, e o filho ilegítimo de Abraão, Ismael. O Senhor utiliza o seu poder miraculoso até mesmo para nos proteger dos nossos próprios erros. Abraão cometeu vários erros. Um deles está registrado em Gênesis 20. Ele não contou a um rei estrangeiro que Sara era sua mulher. Abimeleque a levou para o seu harém, mas o Deus gracioso interveio de forma miraculosa para salvá-la e devolvê-la ao convívio com Abraão. Os milagres de proteção mais dramáticos que estão registrados no Antigo Testamento são aqueles relativos à libertação de Israel de sua escravidão no Egito. Primeiro, Deus enviou pragas para forçar os egípcios a aceitarem os apelos de Moisés e libertarem o povo do cativeiro. E isso culminou naquela terrível noite em que os primogênitos de cada família egípcia morreram. Os escravos israelitas seguiram as instruções do Senhor, ungindo os umbrais de suas portas com o sangue do Cordeiro Pascal, e nenhum mal lhes sobreveio. Esse era o sinal que o Senhor lhes dera como garantia de que protegeria os israelitas da morte. Por fim, o faraó concordou em libertar Israel. Contudo, depois de tomar essa decisão, mudou de ideia e conduziu o seu exército à caça dos israelitas. Enquanto esses estavam acampados às margens do Mar Vermelho, apavorados com a ideia de se afogarem nas profundezas do mar ou serem capturados e mortos pelo exército egípcio, Moisés corajosamente se dirigiu a eles e lhes disse: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14, versículos 13 e 14. Com isso, o Mar Vermelho se abriu e os israelitas caminharam para a liberdade, pisando em terra seca. E quando os egípcios tentaram segui-los, o mar investiu contra eles de forma impetuosa e todos se afogaram. Este é um poderoso exemplo de como Deus usa um milagre a fim de proteger o seu povo. E há muitos outros exemplos desses por todo o Antigo e o Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, em Atos 12, do versículo 1 a 11, vemos a história da ação divina a favor de Pedro, que miraculosamente foi retirado da prisão, onde aguardava a aplicação da pena capital. Herodes acabara de ordenar a decapitação de Tiago e intentava fazer o mesmo a Pedro, porque percebeu que perseguir os cristãos rendia-lhe um prestígio junto às autoridades religiosas judaicas da época, frustradas em sua expectativa de que a morte de Jesus interromperia a divulgação de seus ensinos e abalaria a solidariedade de seus discípulos. Em vez disso, os discípulos de Cristo começaram a pregar com ousadia a respeito da ressurreição do Salvador. Um número muito maior de pessoas se voltava para Jesus, crendo que ele era o Messias. A proporção de seguidores de Cristo era maior do que quando ele estava na terra. Muitos sacerdotes e fariseus não estavam satisfeitos com isso, e quando pediam ao governo romano que executasse algum dos apóstolos, todos eram favoráveis. Por isso, Herodes colocou os olhos em Pedro, mandando prendê-lo com a intenção de matá-lo.
Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro logo caiu no sono em sua cela na prisão. Além de encarcerado, ele estava acorrentado entre 2 guardas. No meio da noite, apareceu um anjo na cela e soltou Pedro de suas correntes, conduzindo-o em segurança para fora da prisão. Eles passaram por 2 postos de sentinelas e atravessaram o portão de ferro da cidade. Durante todo o tempo em que esse milagre estava acontecendo, Pedro pensava ter uma visão. Quando caiu em si, entendeu que Deus enviara um anjo para resgatá-lo da morte, das mãos de Herodes. É provável que você possa relatar ao menos uma situação na qual Deus tenha livrado você do mal, ou algum conhecido de um perigo iminente. E somente o Senhor sabe quantas vezes já o livrou do perigo, ou mesmo da morte. Momentos, talvez, que você nem se dê conta. Todo milagre tem um propósito. Alguns têm o específico objetivo de proteger o povo de Deus. Você pode até já ter sido o receptor de um desses milagres de proteção, sem ter consciência disso. E quando você realmente testifica um milagre, há outro propósito a ser cumprido: edificar a fé. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos orar. Se você precisa de um milagre, você vai pedir agora em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do impossível. E nesse dia de hoje, Pai, eu quero te pedir em favor daquelas pessoas que aguardam de Ti uma resposta, uma bênção, um milagre. Pai, sabemos que para Ti não há nada demasiadamente difícil, porque nós vimos aqui na Tua palavra, Pai, os exemplos dos milagres que o Senhor já operou no passado, mas sabemos que o Senhor continua ainda hoje, agindo em favor do seu povo, operando milagres. Por isso, neste momento, eu coloco diante de Ti todos aqueles que estão agora em concordância, pedindo o seu milagre, e profetizo que o milagre dessa pessoa venha se tornar realidade em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu convido você a nos acompanhar no canal do YouTube e também na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.